Olá, amigos do meio ambiente, tudo bem? Boa tarde. Sou Neto Mira, direto aqui do canal Saber Ambiental. Hoje eu trago para vocês aqui a entrevista com os sócios proprietários da empresa EPB, senhor Elias Medeiros, Adriana Vilela. Pessoal, vou começar com eles aqui sobre as expectativas, tá? E depois, se vocês, vendo o vídeo, se quiserem mandar perguntas, mandarem algum comentário, a gente vai ficar feliz em poder respondê-los, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Bom, vou pedir primeiro para a Adriana, né? Adriana se apresentar, falar um pouco da sua formação, um pouco da rapidinho da sua história de vida, e depois passa para o Elias. Combinado. Boa tarde, primeiro, agradecer ao Neto, agradecer a Etos pela oportunidade, né, para a gente apresentar um pouco o nosso trabalho e o que é a EPB, o que é o nosso produto. Muito obrigada. É um prazer a gente estar aqui. Eu sou engenheira química, formada em Belo Horizonte, na UFMG, e sempre trabalhei na área de pesquisa, desenvolvimento de processos, inovação. Fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre na mesma área de, principalmente, biomassa. E trabalhei a vida toda numa empresa de metalurgia, na área de magnésio, ferro-ligas, sempre relacionado com novos produtos, desenvolvimento, redução de consumo de energia, otimização de processos. E aí, eu fiquei por 21 anos lá, e durante o desenvolvimento principalmente do doutorado, a gente acabou especializando um pouco mais nas questões do processo de carbonização, que é de onde surgiu o EPB, depois eu vou contar um pouquinho disso. Então, eu sou engenheira, fiquei por 21 anos numa empresa, formamos a EPB há 3 anos, sou mãe de 2 meninos lindos. Que bom. E o que mais? É isso, basicamente. E o senhor Elias, fala um pouquinho para a gente. Bem, Elias Medeiros. Bom, eu sou engenheiro formado pelo ITA, engenheiro aeronáutico, coronel da aeronáutica, coronel engenheiro, carreira completa na FAB. Que ótimo. Foram 30 anos, né, de Força Aérea. 30 anos? Ficou esse período? Até 2000 então sou veterano desde 2006, fui para a reserva. 2006 até 2015, tive o privilégio enorme de trabalhar, eu já trabalhava para o Brasil, né? Sim, Forças concordo. Armadas, né? Patriota. Mas agora trabalhando efetivamente para setores da economia do país, no ambiente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, numa organização social chamada CGEE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Isso foi de 2006 a 2015, né? E a missão do CGE é isso aí, estudos estratégicos, subsídios para construir políticas públicas para desenvolver a economia com base em inovação tecnológica. Então, vindo até recente, em 2017, a Adriana e eu resolvemos abraçar de vez um tema que surgiu em 2010, num ambiente do CGE, onde nos encontramos, ela como colaboradora, pesquisadora de uma multinacional que está em Belo Horizonte, a RIMA Industrial, né? E ali o tema da sustentabilidade, do aumento da produção de aço usando o carvão vegetal, como aumentar o aço verde. Aço, você sabe, ele pode ser feito com um termorredutor chamado carvão mineral, que é fóssil, ou o carvão vegetal, que é absolutamente renovável, né? E o Brasil é líder nisso, só que como aumentar a produção uma vez que teria a fumaça, né? Então este tema da fumaça como um resíduo que impede a expansão da siderurgia sustentável, ele amadureceu, nasceu de uma vez com a EPB em 2018, né? Recente. Onde agora a gente abrimos uma empresa para abrir mercado na fumaça beneficiada, ou seja, aí nós vamos falar sobre esse detalhe mais daqui a pouco, né? De forma que somos os 2 sócios fundadores da EPB e é um prazer enorme, porque a Adriana vai nos contar mais sobre isso, né? A nossa atividade é carbono negativo,
ou seja, nós sumimos com o carbono que antes era poluente. Você sabe que a árvore, né, absorve o carbono, fixa na madeira, madeira de reflorestamento, ela torna-se lenha, a gente destila, né, o processo que ela vai explicar, destila a lenha, beneficia esse líquido que é o extrato pirolenhoso do Brasil. Muito bem, Elias, muito legal a sua história, muito legal a história da Adriana. Bom, então a EPB surgiu no Brasil praticamente em 2018. E deste ano em diante vocês estão trabalhando para se tornar esse produto mais acessível, mais conhecido neste mercado. E o EPB, na verdade, é o extrato pirolenhoso, né, que você explicou, que é um resíduo gerado por carvoarias. Exato. Exato? Ok, entendi. Neto, veja, o extrato pirolenhoso, ele é milenar. Né? Ele tem a sua origem na Ásia, 10 mil anos atrás. Eu costumo dizer que, quando surgiu a agricultura, o homem começou a parar. Né? A parar, era nômade, né? Sim. E agora ele constrói a sua cabaninha, ok? E ele passa, então, a cozinhar dentro de casa, com lenha. Perfeito. Né? Muito bem, tem que expulsar essa lenha. Eu imagino que ele pegou um bambu, mas bambu japonês, né? Bastante diâmetro. Hoje, exatamente por coincidência, se utiliza muito um tubo em diâmetro semelhante ao daqueles bambus, né, de diâmetro maior. E aí põe aquilo para fora e a fumaça vai para fora. Só que amanhã, na parte da manhã, ele acorda e ele vê aquela coisa pingando ali, cheirando, né? E aí ele pega aquilo, dentro de uma casca de coco, vamos ser criativos, né? Sim. Pega a casca de coco e pega aquele líquido e joga fora. E joga no verde. Sim. Onde ele joga, ele repele insetos. O verde, a planta fica mais verde, mais viçosa. Né? Então ali nasceu o extrato pirolenhoso, junto com a agricultura, com a fixação do homem. Perfeito. Elias. Só que não existia mercado organizado. A EPB, eu digo, ela é a primeira empresa no Brasil, certamente. Né? E no mundo, com essa pegada de colocar o produto em todo metro quadrado plantado do país, isso é coisa novidade, coisa nossa. Parabéns, parabéns. Hoje a EPB, a gente sabe, né, vocês estão vindo aqui por Rufino, e ela está mais em outras cidades do Brasil. Quais as cidades que a EPB hoje está em processo de instalação ou até mesmo em operação? Muito bem. Então, veja, a cadeia produtiva toda, né, ela começa na carvoaria, são as carvoarias tradicionais, carvão vegetal, e nós fizemos prospecção desde 2018, hoje são mais de 270 carvoarias cadastradas conosco. Dessas, 70 são produtoras de extrato pirolenhoso, né, e nos fornecem. Muito bem. Então, estão pelo Brasil todo. Nesta região, tem uma concentração muito grande aqui do lado de São Paulo, na região Bragantina, Pedra Bela, Pinhalzinho, né? Inclusive, esse é um dos motivos porque a gente optou por Ouro Fino. Está no centro da cafeicultura, uma região, né, de muitos clientes potenciais. Inclusive, quero fazer um convite, produtor rural que estiver da região nos ouvindo, venha retirar a amostra para você testar o produto. Pessoal, vocês que são produtores rurais, como eu, minha família, está aqui uma novidade que vale a pena conhecer, tá? A gente vai falar mais sobre isso em alguns vídeos do canal. Bacana, Elias. Muito bem. Então, agora, de forma planta de beneficiamento, porque você sabe, uma coisa é a fumaça líquida, é o produto virgem, ele é um produto vivo. Tá? Você coletou ele, né? Você trouxe uma amostra? Isso aqui é uma amostra, não sei se vocês conseguem ver a transparência dele. Muito bem. Depois, se você puder virar um pouquinho, dá para mostrar. Então, esse produto, ele é um produto vivo, ele é bio, né? Biológico. Muito bem. Então, no nível molecular, não tem nada parado, está tudo acontecendo, se organizando, né? Se polimerizando. Isso leva um tempo para essa química verde se estabilizar, em geral 1 ano. Né? Então, veja, uma coisa é o produto extraído, condensado da fumaça, outra coisa é um produto beneficiado, estabilizado. Isso
a gente costuma comparar como um vinho. Não é à toa que ele é um vinagre de madeira. Vinagre de madeira. Vinagre de madeira. Existe de todo tipo de qualidade. Né? Então, a EPB, já sabendo disso, ela está implantando as nossas fábricas de beneficiamento, onde chega a matéria-prima virgem, entra para tanque, sem contato com a luz, né? E fica ali, no mínimo, 1 ano, a química verde se resolvendo. Né? E aí são 3 engenheiras químicas, né? Por felicidade, graças a Deus, as 3 pesquisadoras, né? Então sabem muito bem dizer quando que o líquido está pronto. Por isso, nós somos a primeira empresa no mundo com certificado para atender a agricultura orgânica também. Ele é utilizado na agricultura orgânica, é utilizado na nutrição animal, ração, Muito né? interessante. E é utilizado também na indústria alimentícia como um aroma de fumaça. Maravilha, Elias. Já você vai contar um pouquinho mais para a gente desse ponto. Adriana, extrato pirolenhoso, você que é pesquisadora, né? Você poderia contar um pouquinho para a gente por que assim, extrato pirolenhoso, mas um pouquinho assim dessa questão acadêmica do pirolenhoso, como que se surgiu, se já teve trabalhos publicados nesse sentido, como foi? O que você traz de experiência disso para a gente? Então, o extrato pirolenhoso, a princípio, ele é um produto milenar. Então, é um produto que já existe, né, há milhares de anos, principalmente nos países asiáticos, Japão, e etimologicamente falando, a palavra extrato pirolenhoso significa que é um produto extraído, lenhoso, de processos térmicos que a madeira é submetida. Então, o piro de fogo, lenhoso de lenha, quando a lenha é submetida a um processo térmico, ela sofre uma decomposição térmica, onde a lignina, a celulose e a hemicelulose são transformadas em 3 principais produtos. 1/3 vira carvão vegetal, 1/3 vira gases condensáveis e o outro 1/3 vira gases não condensáveis. É basicamente isso. Então, hoje no Brasil, a gente pode falar que, de todas as florestas plantadas destinadas à produção do carvão vegetal, 70 a 75% da floresta é desperdiçada. Isso é um choque quando a gente fala para outros países que não têm floresta, igual a gente. Porque a floresta, 1/3 dela é convertida em carvão vegetal. No Brasil, menos de 1% dos produtores de carvão recuperam os gases. Esses gases que saem ali nos fornos de carbonização, metade deles é condensável e vira o extrato. Então a gente chama de fumaça líquida, porque aquela fumaça que condensa vira isso aqui. Uma fumaça ali. E ela tem um cheiro, né? Eu estava olhando, ela Tem um cheiro, um odor. Um odor de defumado. Eu lembrei justamente isso, em defumados. De defumado, porque ele é o que defuma os alimentos na indústria alimentícia, que dá aquele saborzinho em embutidos, às vezes comidas enlatadas. Inclusive, olha, não existe produto no agro que a gente pode pôr na boca. Natural, é bio, né? Natural, né? Então é um produto totalmente natural. Então, quando essa fumaça é condensada, ela vira fumaça condensada, e aí ela passa por um processo de polimerização, decantação, homogeneização, estabilização, que dura de 6 meses a 1 ano. Isso é fundamental para que os componentes químicos se estabilizem e se padronizem. Isso foi o que inviabilizou o uso do extrato no Brasil na década de 80, quando os japoneses trouxeram para cá essa ideia. Só que era um produto que não tinha estabilidade, não tinha um padrão de qualidade, não tinham parâmetros, e a madeira era tratada quimicamente, acabava recebendo algum produto químico inorgânico, acabava fazendo parte da composição do extrato. Então, criou-se uma certa incredibilidade em relação ao produto. E aí não se estabeleceu esse mercado aqui no Brasil. Com o surgimento da EPB, a gente criou regras de produção, procedimentos padrão de produção de extrato, de decantação, de estabilização, para que a gente tenha sempre um produto padrão, Embrapa, com as características que a Embrapa preconiza como um produto correto para ser utilizado na agricultura, principalmente, né? Que é pH, teor de sólidos, teor de alcatrão, nulo. Ou seja, então assim, durante o processo, na finalização, se colhe uma amostra, faz-se uma análise para verificação de um padrão. Sim, nós temos rastreabilidade, nós temos os lotes de produção, então todos os nossos fornecedores são qualificados para isso.
E aí, aqui em Ouro Fino, é onde vai receber a nossa primeira planta industrial de beneficiamento do Estado. E a segunda, Salvador do Sul, no Rio Grande do Sul. Em Salvador do Sul. Muito semelhante a essa. Essa daqui de Ouro Fino, todo o planejamento está pronto, memorial descritivo, os investimentos a serem feitos, né, em Ouro Fino. E aqui também a competência, o escritório, escolhemos em Ouro Fino, escritório de engenharia, arquitetura, contabilidade, estão sediados em Ouro Fino, para atender as nossas demais plantas. E a próxima a ser atendida é Salvador do Sul. Salvador do Sul. No Rio Grande do Sul, nas Serras Gaúchas. Piedade, que a gente estava conversando outro dia, lá como seria essa planta?Ela está em operação ou ela está em instalação? Lá é uma planta piloto de beneficiamento, mas não é uma planta que a gente tem lá num local alugado. Okay. Aqui em Ouro Fino vai ser a nossa planta EPB. Entendi. Então, nesse sentido de vocês operando lá por conta de lá, mas lá também faz o mesmo processo que Ouro Fino, é diferenciado? Exato. O mesmo processo. Só que aqui em Ouro Fino, um processo industrial com um volume muito maior. Veja que, em geral, a planta não necessariamente tem produção da matéria-prima. Aqui em Ouro Fino, nós teremos uma produção demonstrativa de capacitação de produtores de fumaça da região. Ok? Não só eles aqui vão aprender, né, a extrair correto pirolenhoso, ok? Como também teremos uma pequena fábrica de moagem de carvão para fazer o chamado biochar. O que é o biochar? Segundo produto aí para Ouro Fino? Você é novo. O biochar pelo lado do meio ambiente, é um outro sumidouro de carbono fantástico. Que ótimo, que ótimo. E do lado do solo, da agricultura, ele dá sustentabilidade para o solo por 100 anos. Meu Deus. Bom, 100 anos. Muito bom. Ele é o abrigo da microbiota. Sim, perfeito. Né? E tem uma série de benefícios para o solo, né? Para economia de produto, porque evita que os nutrientes, né, sejam arrastados pela chuva. E ele aumenta aumenta a microbiota, ok? E ele, em determinadas quantidades por metro quadrado, permite, inclusive, dessecação. Ele mata o mato. Então, nessas eiras de café, você tem aí um recurso fantástico, que é utilizar o biochar e utilizar o extrato pirolenhoso para potencializar o glifosato. Você sabe, glifosato é uma molécula polêmica demais. O Brasil já esteve para proibir glifosato. Perfeito. Se proibir glifosato, não há agricultura. Okay? Proibido. Não há agricultura. Glifosato, ele é um herbicida. Né? Para você fazer um plantio, primeiro você desseca. Né? Você desseca, prepara o solo, usa glifosato na dessecação pré-plantio e usa na pré-colheita. Você desseca uma cultura de soja. O Brasil tem 40 a 50 milhões de hectares de soja. Por isso que... Soja, você imagina, essa área precisa ser dessecada no cultivo da soja. Com o extrato pirolenhoso de qualidade, você potencializa o glifosato, ok? A ponto de você obter uma economia imensa, porque o extrato pirolenhoso, por ele ser da biomassa, né? É um vinagre de madeira, a planta reconhece imediatamente como sendo um produto seu. Então, o que acontece? O extrato pirolenhoso, o que você tem? A água, coloca o extrato pirolenhoso, ele prepara a água para receber o que vier. O que vier, ele sequestra os cátions soltos, né? e, portanto, ele envelopa, vamos dizer assim, aquilo que é um herbicida, que vai matar a planta, tá certo? Vai dissecar a planta. E a planta não percebe, ela não rejeita, né? Ela absorve, portanto, você tem um melhor aproveitamento. Na Europa, eles já estão mudando o glifosato de 1 parte por milhão, alguma molécula do glifosato, de 1 parte por milhão para 0,1 ppm. Ou seja, então, realmente, agora é a hora de você melhorar
aplicar tecnologia, sabe? Tecnologias de manejo com o uso do extrato pirolenhoso, reduzindo, potencializando, né? Enfim, tem um manejo mais sustentável. Ótimo. Bacana, Elias. Muito interessante o produto. Olha, estou vendo que tem muita informação. Bom, continuando com a Adriana ainda, apesar que eu acho que a gente até comentou alguma coisa aqui durante a pergunta, mas assim, quais são as matérias-primas usadas na produção do pirolenhoso? Primeiramente já é, né, o extrato gerado no caso, uma carvoaria, por exemplo. Existem outros insumos, outras matérias-primas que vocês poderiam estar dizendo para a gente que fazem parte desse processo de produção? É biomassa, né? O extrato pirolenhoso ele é obtido de qualquer biomassa a princípio. Qualquer biomassa, capim, lenha, casca de arroz, biomassa orgânica, se ela passa por um tratamento térmico, ela vai decompor em 3 componentes sempre, que é o carvão mineral, em macro, né, modo assim, na verdade em 5. Carvão vegetal, um gás que condensa, um gás que não condensa, cinzas, vai sobrar um pouquinho de cinzas, e vai ter também o alcatrão vegetal, em proporções diferentes. Então, no caso da lenha, é mais ou menos 1/3 para esses principais, que é o carvão vegetal, o gás que condensa e o gás que não condensa. Mas tem outros também, os japoneses trouxeram a partir do capim. A partir do bambu também. Então, mas para a gente o ideal, o produto mais conhecido, que tem mais artigos publicados, é a lenha de eucalipto, porque os reflorestamentos são com lenha. Hoje o Brasil tem a maior produtividade em lenha do mundo, em lenha de eucalipto, em torno de 40 metros cúbicos por hectare ano. Acho que tem lugares que chega a 60 metros cúbicos. Então, e um ciclo que vem reduzindo cada vez mais, né? Começou um ciclo aí de 10 anos, hoje o ciclo de eucalipto tem ciclos com corte de 4 anos. Entendi. E aí, a floresta, para cada 1.000 litros de extrato pirolenhoso utilizado no campo, a floresta retirou 1 tonelada de carbono de CO2 equivalente da atmosfera. Então, começa por aí o ganho ambiental. Ótimo. E aí, além disso, o extrato, assim como o biochar, ele tem essa característica de otimizar a microbiota do solo. Então, o solo fica naturalmente mais poroso, mais oxigenado, mais solto, e com isso aumenta a absorção de nutrientes pelas raízes, a vida, o desenvolvimento da planta, porque é o que os agrônomos falam. Muita gente acha que a planta come nutrientes. Não é bem assim. Eles brincam, eles falam, ela não tem boca, como é que ela come? Então ela bebe pelas raízes. E o extrato pirolenhoso, como ele vem da lignina, da celulose, da hemicelulose, ele tem em todos os seus mais de 300 componentes, são estruturas orgânicas à base de carbono. E aí o tecido vegetal da soja, do milho, da cana-de-açúcar, do arroz, do feijão, do café, das frutas, o que for, esse carbono, ele quelatiza o agroquímico ou o nutriente, aumentando a absorção, porque a planta, quando é colocado, por exemplo, um herbicida, o herbicida tem que bater lá na porta da planta 10.000 vezes para conseguir entrar, e mesmo assim ela vai falar 9.000 vezes que não é para entrar. Quando tem o extrato pirolenhoso, ele, como Elias colocou, ele abraça essa molécula do glifosato, cria um escudo, que aí a planta abre a porta e ainda agradece. Porque para ela é um produto natural. Por isso ele otimiza a absorção de tudo. Entendi. Então isso. É realmente um produto revolucionário pela sua genuidade de ser totalmente natural, compatível do campo, do reflorestamento com o cultivo na agricultura. Eu ainda queria ficar um pouco nessa questão da biomassa, porque você veja só, Nordeste, né? Como desenvolver o Nordeste? No meu tempo, eu fui diretor do Ministério da Ciência e Tecnologia em 2019, implantar a meta de 100 dias do governo, do atual governo. E passei então 4 meses lá, e aí pude conhecer um pouco da realidade, do potencial, né,
do potencial do semiárido brasileiro, né? Em especial naquela região ali de Campina Grande, Paraíba, né? Aí você está lá naquela situação, olha, a questão da água, ela está ali no subsolo, é tirar, dessalinizar, e a água, e mineralizar a água disponível para o consumo humano. Água para criação, é a água salobra, ok? Você sabe, a água para criação, inclusive acrescenta-se sal. Então, solução para os animais tem, solução para a população tem, né, que é dessalinizar e mineralizar. E o que fazer, né, em termos de o que mais? A agrossilvicultura no Nordeste, ela pode ser desenvolvida. Por quê? Lá você tem a tal da algaroba, a jurema preta. Olha, ela é renovável. Você bate o vento, joga semente, para todo lado tem algaroba. Para todo lado. Você corta, não tem que plantar, não. Ela vai nascendo. E da algaroba, hoje já se faz carvão vegetal no Nordeste. Carvão vegetal para siderurgia, para churrasco, não é? Muito bem. Pode-se utilizar essa lenha de algaroba e de jurema preta para fazer carvão, biochar. O biochar, então, ele combate a desertificação, que é um problema do solo semiárido, certo? E da fumaça você faz um bioestimulante. Então, veja, biomassa tem várias, é preciso caracterizar, né? E a EPB, ela já nasceu com isso, com essa pegada de pesquisa, desenvolvimento, engenheiras químicas, né? Então, tem solução para onde tem biomassa dura, em especial, por exemplo, casca de coco, endocarpo. Nós, né, compramos e beneficiamos a fumaça líquida, né, produzida do carvão de narguilé, que utiliza o endocarpo do coco, aquela fumaça, né, é condensada e é utilizada. Então há muita riqueza em algo que nós desconhecemos, que é maravilhoso. Que está em processo de pesquisa, de trabalho. E continuando, Uma Elias. outra coisa, só para acrescentar nessa questão dos ganhos que tem na questão da silvicultura, né, da indústria florestal, eu comentei que 1/3 da floresta vira carvão vegetal, 1/3 vira um gás que condensa, que é o extrato, e o outro 1/3 é um gás que não condensa. Esse gás que não condensa, ele é combustível. Caramba, ele é combustível. Para cada 1 tonelada-hora de produção de carvão vegetal, forma-se uma energia potencial de 1 megawatt para cada tonelada-hora. Então, se toda a produção de carvão vegetal do estado de Minas Gerais convertesse para queimar esse gás, tem que tirar o extrato oleoso, então ele não queima, porque o extrato oleoso é uma solução aquosa. Então, você tem que retirar o extrato oleoso para viabilizar a queima do gás combustível, que vai gerar energia. Se toda a produção de Minas, por exemplo, de carvão fosse destinada para isso, a gente conseguiria suprir a demanda do Estado em até 20% mais ou menos de energia. Que coisa legal. É muito parecido com a cana-de-açúcar, que também supre o Estado de São Paulo num volume grande, né, num percentual alto, em função de que a própria cana-de-açúcar se viabiliza com a geração de energia elétrica, né, nas caldeiras. A mesma coisa é o futuro do processo da carbonização, que, por sua vez, é o futuro da siderurgia verde, do aço verde. E combustível verde, né? Poderia ser o caso do biodiesel? É um biogás. Biogás? Né? Um biogás, um Neto, tipo de biogás. Esse assunto é apaixonante. Você veja, esse prédio que nós estamos aqui, ele só existe porque existe o aço. Sim. Certo? O aço. E todo o aço da cidade, né? A infraestrutura, de tudo. Né? Tudo. Desde a Revolução Industrial, século XVIII, né? Começou forte na Inglaterra. Aço produzido, minério de ferro e carvão mineral. Okay? Então, desde o século XVIII, que toda a infraestrutura, praticamente, né, um percentual gigantesco, né, civil, estradas, ferrovias, carros, prédios,
linha branca, geladeira, micro-ondas, faca, né? Tudo com o uso do carvão mineral. Você sabe que o carvão mineral é um termorredutor, né? Termorredutor, ou seja, é preciso ter o carbono, né? Que combina com óxidos, tá certo? E então agrega-se o carbono no processo de fabricação do aço. Muito bem. Mas a matriz pode ser perfeitamente o carbono do carvão vegetal. O carvão mineral é um fóssil. Está lá enterrado por milhões de anos. Quando você tira ele para produzir aço, você está soltando CO2, gases de efeito estufa, e que nós estamos amargando desde o século XVIII. Muito bem. Agora, quando você dá um mercado, uma destinação, economia circular, para a fumaça derivada dos fornos de produção de carvão vegetal, você está viabilizando uma siderurgia aço verde. Então, trens, trilhos, ônibus, carro, linha branca, o que seja, aumento da produção de aço, onde o Brasil já é líder da produção de aço verde, não é? Mas está diante do país essa oportunidade de disparar, né, em competição com o aço sujo, que em geral interessante, muito interessante, é o seguinte, no Brasil, em torno de 20%, se eu não me engano, em torno de 25% de todo o ferro gusa vem da siderurgia verde, à base de carvão vegetal. E a gente tem menos de 1 milhão de florestas plantadas para a produção de carvão vegetal. Desculpa, 1 milhão de hectares, que é muito pouco, 1 milhão de hectares. No Brasil, o Brasil tem quantos milhões de hectares? É um percentual muito baixo, né? Só de soja tem 50 milhões de hectares. Só de soja, são 50 milhões de hectares. Então, o cultivo no Brasil é em torno de 64 milhões de hectares. Menos de 1 milhão é para silvicultura. Se a gente consegue passar desse 1 milhão para em torno de 6 a 8 milhões de hectares, a gente consegue ter toda a siderurgia do país verde, com carvão vegetal, e além disso, a gente resolve o nosso déficit de carbono, no nosso balanço de carbono do Brasil. A gente tem as emissões de carbono e a absorção pelas florestas, né? E as emissões, a grande parte das emissões, também, se não me engano, em torno de 70% a 80% vem do agro, vem da queima de pastagens e vem estar ali. Então, tem um estudo que propõe a indústria florestal como salvadora aí do planeta mesmo, que é o plantio de 6 a 8 milhões de hectares em floresta, zero nosso déficit de carbono. O Brasil passa a ser carbono neutro totalmente. Só com isso. Revolucionário. Revolucionário. Tem vários outros. Mas se a gente planta, em vez de 8 mil, planta 3, 4 milhões, né? Que seja. A gente já elimina 500 megatoneladas de CO2. Nosso déficit é em torno de 1 giga. Entendido. Vamos fazer uma continha, então. Rápido. 60 milhões de hectares de agricultura. Isso só agricultura comercial. Você imagina todas essas plantinhas, né? Da linha casa, jardim, gramados. Deixa eu só corrigir aqui, que eu estou lembrando, eu não gosto de falar coisa errada. Estou enganada. Em torno do nosso déficit hoje de carbono é em torno de 1 megatoneladas ano. E o plantio de 3 a 4 milhões de florestas resolve 0,5 mega, metade do problema. Na realidade, tem o plano ABC+, aí, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, que prevê já várias metodologias para a gente gerar esse déficit e ser um país totalmente neutro. Perfeito. E daqui a pouco o gerador, o Brasil, hoje, já é um dos principais países na questão da sustentabilidade. Né? A nossa geração de energia, ela é sustentável, energia geral, né? Não só elétrica, mas térmica. Elétrica 80% é sustentável, né? Das hidrelétricas. Mas é um percentual muito mais alto que qualquer outro país. E além disso, a gente pode vir a ser realmente um consumidor de carbono, porque a gente tem condição, boa, né? a gente tem uma condição totalmente propícia. Eu falo que é a nossa vocação. É o plantio de floresta, é a produção de carvão vegetal e é o agro. São esses três. Perfeito. E a partir desse pilar aí, que são 3, né?
três sustentações, que é floresta com o carvão vegetal e o agro, e daí a gente deriva tudo. A gente deriva o patrão vegetal que substitui o patrão mineral, da indústria de tintas, de asfalto, de plásticos. Então, é uma gama de novos mercados que surgem daí e dá uma sustentabilidade muito grande para o país. Ou seja, você reflorestar, você aumenta na hora a qualidade de vida, incentiva turismo, qualidade do ar, em ambiente, não é? Sim. E é uma indústria, ali uma indústria da agrosilvicultura, né? Porque dessa floresta você vai produzir esses coprodutos, né? Esses coprodutos da pirólise da lenha, carvão, E sem falar biochar, extrato pirolenhoso, alcatrão, gás combustível. o único processo de transformação, processo químico de transformação que produz oxigênio é a floresta. Perfeito. Só continuando esse raciocínio que você estava, o que a gente queria saber também aqui seria, no caso, as aplicações, né? Vocês já estão colocando aqui. Então, só para a gente entrar nessa próxima pergunta, as aplicações do EPB, que várias, né? Que a gente está ouvindo aqui. Ok. Segundo o mapa Ministério da Agricultura, ele é um adjuvante natural. Okay? Então, adjuvante, o EPB ele é um adjuvante natural multifuncional. Então, ele se aplica em todos os manejos, né? Portanto, ele, Em qualquer cultivo, em ele todas as potencializa, Agricultura, pecuária... ele potencializa basicamente o que a planta necessita. Hoje, O em torno de que o manejo 90... necessita, chamado cauda, né? Quer dizer, todo tipo de cauda, água, extrato pirolenhoso, e aí potencializa o que você vai colocar, ok? Potencializa tudo. Pulverizações, citricultura, por exemplo. Qualquer Ele é cultivo, multifuncional em termos então, é multifunção, né? Enraizador, aumenta a taxa fotossintética, São as funções. aumenta BRICS. São Em termos as de funções cultivos, em termos de aplicação, em Todas torno as de funções. 90% da aplicação dele é para o agro, é para a agricultura em geral. Fertilizantes, como fertilizante? Ele também tem ação fertilizante. A gente fala, ele tem ação herbicida, ele tem ação inseticida, ele tem ação fertilizante, porque ele tem mais de 300 substâncias ali presentes. Ótimo. Tem artigos que falam em mais de 400 substâncias. E a gente está fazendo uma pesquisa levantando cada substância e a sua ação no agro. No agro. Então, são muitas funções, ele tem muitas funções. Ele se aplica principalmente para a agricultura, mas também se aplica no trato animal para ração animal, Alimentação para animal. alimentação animal, porque ele aumenta as velocidades do intestino, melhorando a conversão alimentar. Tipo assim, ruminantes, no caso dos bovinos. Então é ótimo para ele, porque Engorda mais, gastando menos. gastando menos. A gente fez um teste na suinocultura e a gente conseguiu um aumento na conversão alimentar de 0,8%. Que é enorme, porque a suinocultura no Brasil hoje é benchmark no mundo, né? Nós estamos no topo, assim, então a gente consegue, qualquer 0,1% de melhoria é muito grande. Pessoal, vocês sabem, né, que o suíno, de uma certa forma, ele tem uma pouca dificuldade em estar digerindo. Tanto que quem visita aí um local onde se cria porcos percebe que ele não aproveita 100% da ração que ele se alimenta. Nesse caso, nesse processo, haverá lá um ganho de nutriente digestivo total, né, que é o NDT da suinicultura. A gente vê isso em artigos publicados, a fotografia do intestino antes e depois. É nítido. Depois, as velocidades e a área superficial do intestino aumenta muito. Então, ele passa a absorver mais em relação à mesma quantidade de alimento. Fantástico. Fantástico. E assim, agora assim, o pessoal deve estar pensando, nossa, mas um suíno ele deve comer bastante, né, tal, em torno... O que seriam as dosagens? Assim, você precisava, assim, eu sei que talvez teria que ter um estudo mais próximo ou, não sei, uma tabela para conforme o tamanho do animal. Olha que interessante. Como seria o uso, né? A dosagem é semelhante à da agricultura. É semelhante? 0,8% do alimento, por exemplo. Ou seja, então o que ele consome de alimentos, 0,8%. Para cada 100 quilos que ele alimentou, 80 gramas, 80 ml de extrato ali misturado naquela ração. Cada 100 quilos de ração... 80 ml de 80 extrato. ml de extrato na ração. Na ração. Pouco. Num insumo pequeno. Muito pouco, é um ganho muito grande. E o preço, né? O preço é... Comparado, a gente não chegou no preço ainda, mas vamos... Comparado com o sintético, né? Ele é eficiente e é
E ele dá mais acessível. palatabilidade ao alimento, Eu né? queria A entrar nesse ração, assunto, que é na alimentação por humana que causa você estava do me cheiro. contando. Outra aplicação, a alimentação humana, ele é o que dá o sabor de defumado para a indústria alimentícia de Os embutidos. embutidos, né? Mortadela, Salsichas, provolone, mortadelas, baconzitos. batata frita, esses Tudo baconzitos. vai. Pratos, às vezes assim, numa churrascaria não é o caso, não sei, mas Sim, assim, a mas num churrascaria- outro ambiente que a Os pessoa me- queira sentir um Existe- paladar Os diferenciado. melhores restaurantes tem lá, isso. Liquid smoke. No É. supermercado vende liquid smoke. É. É fumaça líquida. Mas Então, lá EPB. Ali eles colocam alguns outros. adiciona um caramelo, E alguma tá. coisa para dar uma adocicada, mas é basicamente... saborizante. Gente, A matéria-prima é essa. eu usava e não sabia. Não, e outra coisa, tem outras aplicações em estudo. Assim, Ele é utilizado na indústria farmacêutica, na farmacêutica, indústria de cosméticos. Aham. cosmético. Sim. Um exemplo de cada, assim, rapidinho. Por exemplo, ele trata pode dar? herpes. Herpes. Aham. Ele trata um problema que dá no pé, que eu esqueci o nome. É aquela visita Frieira. 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 Ele trata... Tem várias coisas em pesquisa. Tá, Ah. essa questão no uso dele de humano, assim, como curativos ou preventivos, ainda está em pesquisa. Tem Pesquisa e pesquisadores estudando. Já Interessante. estudando Lá nessa fora. linha. Lá muito fora, forte, lá fora. Gente, mais muito forte. legal o produto, viu? Muito legal. E os seus clientes? Hoje vocês trabalham assim, essa venda assim, seria, digamos assim, um varejo, seria, ou já seriam com distribuidores? Como que quais seriam os principais clientes da EPB hoje? A maior dificuldade realmente do mercado conservador, né, já estabelecido, que é a agricultura, se chegar com um produto natural, né, você tem uma dificuldade sim. Mas nós estamos organizados para o produtor rural diretamente, né, então nós vendemos... Quais os nossos principais clientes? Principais clientes são clientes da agricultura. São da agricultura. Grãos é número 1. Grãos. Soja, principalmente grão. É? Milho. Grãos, soja, milho, trigo, feijão. Frutas. Né? Aí vai citros, né? Hortifruti. Fornece para a indústria alimentícia também. Né? Alimentícia já tem uma Já. boa percentual. Exato. Para ração animal a gente está começando a desenvolver. Estamos chegando agora com distribuição em Petrolina. Você sabe, Petrolina? As margens lá do São Francisco, né? Petrolina Juazeiro. Ali é a capital da fruta para o mundo. Uva de mesa, exportação, manga, fantástica, né? E hoje nós descarregamos lá 5 mil litros em bombonas. Viu, pessoal de Petrolina? Pode nos procurar que tem material farto lá para amostra. A Petrolina, Juazeiro, a região lá de Bem Bom. Que ótimo. Muito bom, gente. Estou adorando a entrevista, estou conhecendo muitas particularidades que na nossa pesquisa não me deparei, estou ficando satisfeito. E assim, bom, prazer, né, Ouro Fino, recebê-lo vocês, mas eu queria que vocês comentassem assim, como que vocês colocaram o pé aqui, como foi esse contato com a nossa cidade, com o nosso município, como que vocês chegaram. A EPB nasceu na estrada, nasceu rodando, né? Nasceu rodando. Desde 2018. E aqui é rota nossa. Belo Horizonte, a região ali de Pirassununga, Santa Cruz da Conceição, né? Nós iniciamos ali com o armazém Santa Cruz da Conceição, né? Agora estamos em Piedade, a região de Sorocaba, então nosso trânsito aqui, né? E aí vamos conhecendo, fazendo amigos, e aí um desses nos procurou e falou, olha, não quer vir para a nossa região aqui? Né? É uma pessoa aqui de Jacutinga, né? Sim, primeiro eu preciso saber se tem produção de carvão na região. Aí visitamos aqui o Daniel, produtor de carvão. Né? E depois batemos o olho no mapa e falamos, olha, está ótimo essa região, porque está muito próximo de Pedra Bela, região Bragantina. Eu acredito que a maior produção de carvão vegetal para churrasco no Brasil está aqui pertinho, 80 quilômetros. Né? Entendi. E só naquele DDD-11 nós temos 12 fornecedores cadastrados. Né? Certo. E aí fica fácil mandar o produto para a nossa planta de Ouro Fino ser beneficiada. Logística foi um fator muito considerável. Foi principal. Perfeito. A logística e o abraço da prefeitura, o abraço dos Isso que eu ia perguntar, como foi a recepção do pessoal, tá? Receberam bem? O prefeito Henrique, o secretário Matheus, né?
facilitaram demais a interlocução com a Câmara, né? Inclusive a gente está à disposição, a EPB à disposição para sermos sabatinados, a gente adora ser sabatinado. Me chamaram lá no Rio Grande do Sul, você vai ser sabatinado, né? Convocar a população lá, encher a Câmara e eu lá e a turma fazendo pergunta, no final foi aplauso. Maravilha, você está sendo sabatinado de uma certa forma para o nosso canal agora, Saber Ambiental, que está colocando, e claro, com certeza vai ter essa oportunidade. Aí fizeram uma pergunta lá, mas quanto imposto já trouxeram para o município? Eu não estava preparado para essa pergunta. Mas também, né? Aí a nossa computadora estava presente, nós temos uma filial lá, né? Então tem uma contadora lá, e na hora ela levantou os números. Tudo isso. Oh. A coisa de um mês, nós fornecemos 2 carretas, 44 toneladas de exportação, tirando do Salvador do Sul. E agora já tem notícia de mais 2 carretas na sequência. E como está a programação para iniciar a operação aqui em Ouro Fino? A operação, a instalação, vocês já estão com esse planejamento? Projeto todo pronto, memorial descritivo também, para investimento de 6 milhões de reais. Ótimo. Então, um investimento inicial aqui de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais é o total, não é? Certo. Nós vamos começar desembolsando para uma fase de ter o produto aqui. Ok. Né? Então, o produto ele precisa girar, né? Precisa girar. Então, a gente tem essa cautela. Nós vamos começar com colocação dos tanques, beneficiar, fazer um galpão, envasar, não é? Maravilha. Começar a girar e aí nós vamos expandindo. Mas acredito que até o final do ano que vem, se Deus quiser, está a planta totalmente operando, montada. Exato. Maravilha. Essa planta que vocês estão planejando, estão preparando para Ouro Fino, vocês já vão estar começando com colaboradores na hora da construção, né? Da contratação de empresas. Posterior, existe uma ideia de contratação inicial de um certo número de colaboradores? Está agendado para amanhã entrevistarmos uma candidata a administradora de empresa. Que ótimo, né? Que ótimo. Isso, já temos um funcionário que vai mudar-se para Ouro Fino, né? Especialista nessa parte aí da produção, né? Da pirólise, da madeira, né? Para já dar início à escola. Nós deveremos ter também um plantio de demonstração ali de cafeicultura, né? E horticultura na nossa própria planta, né? Para permitir que as pessoas, enfim, venham... Elias, a localidade da planta, vocês... Em Crisólia. Crisólia, no distrito de Crisólia. Isso. Ok. Depois a gente pode mostrar para o pessoal a localização aqui no vídeo, claro. Como fica. Aí, depois o Lucas coloca para a gente. Nós temos um vídeo da maquete 3D. Sim. Está disponível, está na internet. Ótimo, ótimo. A gente vai fazer um upload para o nosso canal para deixar mais demonstrativa a apresentação. Maravilha. E a estimativa de produção aqui nessa planta que vocês estão idealizando, estão em planejamento, será de quanto aproximadamente? Então, produção é no ambiente das carvoarias. Ah, ok. Né? Agora, beneficiamento é para até 3 milhões de litros. Então teremos um beneficiamento, isso é anual? Aí quem manda na gente é o mercado. É o mercado, ok. Então o nosso funil é esse aí, a gente tem que expandir isso. Com a planta, né, veja, os clientes de agricultura eles são clientes que eles têm que ter um contrato de fornecimento, claro, dar garantias, né, que consegue suprir a agricultura de extensão. Até pela estabilidade da Então empresa. precisamos da planta, mostrar a planta, está aqui o produto. Né? Correto. Mas hoje temos condições de atender 100 mil litros mês. Ótimo. Facilmente. Mais que isso. Que bom, que bom. Bom, vou fazer uma pergunta para ambos, podem ficar à vontade para responder. O que eu queria saber agora, pessoal do nosso canal, é justamente a expectativa de vocês, né? Uma expectativa para esse ano e para os próximos anos, do planejamento da vinda da EPB para o Brasil, aqui para o nosso município, né? Ela já está em operação em outra cidade, mas é aqui. O que vocês estão aguardando? O que é a expectativa de vocês para Ouro Fino? Estão muito ansiosos? Próximo ano, Brasil, com todas essas aplicações que você relatou, toda essa
forma revolucionária que o extrato pironeoso agrega na agricultura, na alimentação animal. Qual está a expectativa de vocês para os próximos anos com a empresa e começando aqui com o Ouro Fino? Neto, uma planta de beneficiamento ao menos por estado. 27 plantas dessa ordem de 3 milhões de litros. Ok, muito bom, muito exato. bom. Uma planta por... Umas maiores, outras menores. Por exemplo, nós temos uma planta praticamente acabada, pronta, né? Em Mutum, nós não comentamos sobre ela. Né? Foi um investimento, fundo perdido do PNUD, Programa Nacional para o Desenvolvimento... PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. PNUD é um eixo da ONU, né? Enfim, fomos contemplados e construímos a coisa completa. A produção, escoamento, para o nosso pátio de decantação e dali para o nosso armazém de envases. Tudo num complexo só. Aí Mutum é vizinho de Lajinha, né? Nossa região rica também em cafeicultura, Manhuaçu. Licença para mim. Pega para mim, por favor, a licença ambiental deles, Lucas, faz favor. Elisa, eu vou aproveitar essa reunião nossa aqui, que a gente já está caminhando para os finalmente, né? Eu gostaria de estar fazendo a entrega para vocês aqui, né? Do licenciamento ambiental, da licença de operação de vocês, que a gente finalizou, né? E desejar para vocês aí sucesso na empresa, sucesso na vida pessoal de vocês também, tá? E que Deus proteja vocês e que foi um prazer poder conhecer um pouco sobre o trabalho de vocês, conhecer um pouquinho de cada um de vocês e espero que Ouro Fino, né, consiga trazer os frutos que vocês desejam para a vida da empresa. Tá bom? Então, esse é o licenciamento ambiental, a licença de operação da empresa. Como é uma empresa que ela faz a destinação, digamos assim, de um resíduo de uma outra atividade, o órgão ambiental caracteriza que não há, assim, um grande impacto ambiental. O potencial poluidor da empresa é praticamente zero. Ao contrário, gente, a empresa, ela fertiliza o solo, ela não contamina o solo, ela melhora a vida do ser humano. Tá bom? Então, por isso foi uma licença que não foi das mais difíceis. Lógico, todo o seu trabalho tem sua dificuldade, seu trabalho, mas foi rápido o licenciamento. Vou entregar aqui com a Adriana e para o Elias, para vocês já iniciarem aí o processo de operação, dada o momento ideal para que isso aconteça. Tudo caminhando muito bem, pessoas competentes, pessoas amorosas, receptivas. Sabe, a gente vê realmente a mão de Deus nesse negócio. Que ótimo, Elias, que ótimo. Bom, queria que você agora despedisse, conversasse com nossos amigos, falasse assim, para os finalmente, se despeça, e depois a Adriana. Muito bem. Para a gente fechar a nossa entrevista aqui. Espero que quando vocês estiverem aqui operando, a gente promova alguma outra entrevista, algum bate-papo sobre o trabalho já andamentos aqui em Ouro Fino. Muito bem. Vou dizer sinceramente, nós dependemos de você. Vir testar o produto, venha experimentar o produto. Temos a amostra, né? E você não vai se arrepender, né? Você vai se surpreender com a economia, com a agricultura caminhando para a agricultura natural. Este produto, ele nasceu no estado de São Paulo, né? Dentro da Associação dos Produtores de Agricultura Natural japoneses, abriram uma associação por conta do extrato pirolenhoso, não é? Então, olha, é saúde para nós que nos alimentamos, não é? Economia para você, prazer para você, produtor rural. Temos clientes nossos que falam assim, eu venho olhar o meu milharal. Que ótimo. Eu venho, porque não era assim. Nossa, satisfeito, né? Não era assim. E com o produto natural. Virou um hobby, né? A agricultura, tá certo? Na linha também de casa e jardim, doméstico, ainda ontem mesmo, estamos conversando com a dona Maria Helena, mãe da Adriana, né? Venham cá ver nossas plantinhas, absolutamente enraizada, verde. Olha, não era assim o limão, né? O limão num vaso de planta. Gente, é limão grande mesmo, lotou de limão, aquele pezinho que nunca deu limão. Olha que coisa, só utilizando ele na água, extrato pirolenhoso com água. Olha que coisa. Que maravilha. Liberta a planta. Então venham ver para crer. Perfeito, perfeito.
Eu agradeço muito, Neto, foi um prazer, né? A gente está muito feliz também de estar aqui em Ouro Fino. Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai conseguir aí iniciar nossas obras, se Deus quiser, agora em setembro. E até ano que vem a gente espera já estar tendo produto aqui. A gente tem ali em Casa de Jardim que vai começar também, que para as donas de casas, elas vão adorar, é muito bacana o produto. É isso, agradecer, é um prazer muito grande e é um produto realmente apaixonante, porque ele não traz só um conceito estético do meio ambiente, ele traz um conceito muito mais amplo, um conceito de sustentabilidade com economia de verdade, sabe? Com economia circular, porque reintegra tudo, e verde. Então, o primeiro ganho do agricultor é a economia. Primeiro, que é de fato, porque ele potencializa tudo. E aí ele vai ver como ganhos secundários, que para a gente, na verdade, são ganhos primários, os ganhos de sustentabilidade, de melhoria na questão da descarbonização do país, né, a questão de meio ambiente, mas realmente apaixonante. Então vale muito a pena testar, experimentar, conhecer o produto. Bom? Tá bom. Obrigada. Bom, pessoal, como agradecimento, né? A gente preparou aqui uma lembrancinha para você, obrigada. Adriana, e uma lembrancinha para o Elias. Muito obrigado. Que joia, muito obrigada. A lembrancinha, se vocês quiserem abrir depois, é uma caneca, a caneca da Etos, tá? E tem mais outros brindes lá dentro. E pessoal, você que está interessado em ganhar uma caneca da Etos, curte esse vídeo, compartilhe, e o primeiro que deixar uma pergunta pra gente já vai ganhar uma caneca dessa como sorteio, sendo a primeira pergunta. Então ganha a caneca com mais uma amostra do extrato lenhoso? Isso. Fechou? Perfeito, fechou. Primeira pessoa vai ganhar uma caneca e uma amostra do pelo lenhoso. Assim que a gente publicar o vídeo, vai lá, curta, comente e você vai ganhar esse brinde. Pessoal, agradeço a todos por nossa vinda no canal. É um prazer estar novamente aqui com vocês, tá? Não esquece, gente, saber ambiental, ative o sininho, faça seu cadastro, tá? E a gente vai estar postando mais vídeos aí sobre meio ambiente, sobre empresas que estão vindo aqui para a nossa cidade, para o nosso município e região também, tá bom? Um ótimo abraço a todos. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Aí, pessoal.